Olá, meus irmãos, meus queridos amigos do CESFAM, Centro Espírita Sagrada Família. Que bom estar aqui mais uma vez, junto com vocês, para aprendermos um pouco mais sobre o nosso Evangelho do Cristo. Olá também a todos os amigos e irmãos que nos seguem pelo YouTube. Gratidão a todos vocês, a esta casa de amor que sempre nos convida para este trabalho, onde nós podemos trocar as nossas ideias, alargar os nossos pensamentos. Então, hoje, a casa nos felicitou com o tema do capítulo 21 do Evangelho, que é o capítulo Haverá falsos cristos e falsos profetas, com o item Se conhece a árvore pelo fruto. Mas, antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos fazer o que é de praxe. Não podemos começar qualquer coisa sem que antes agradeçamos a Deus, peçamos a Ele a permissão para que a luz da sua presença envolva cada um de nós, para que abra o nosso entendimento, para que a sua luz também ilumine a nossa terra, clareie a mente dos homens, para que o entendimento chegue, para que a paz comece a nascer, para que a cura ela se estabeleça, a proteção de Deus recaia sobre todos nós. E é assim que juntos nesta noite, e é sempre para isso que nós nos reunimos, para aprender e para também orar, é que nós, em um só pensamento, meus irmãos, vamos doando o que nós temos de melhor, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que nós soubermos perdoar àqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis, meu Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja para todo sempre. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos auxilie na conversa que nós teremos hoje. Capítulo 21 do Evangelho. O capítulo que vem nos alertar, o capítulo que vem nos chamar a atenção, que vem falar conosco sobre as mensagens do Cristo, sobre o alerta que o Mestre nos dá e também nos convida à reflexão. Esse capítulo ele nos fala muito da importância do estudo. Seja qualquer coisa que nós venhamos a abraçar, nós precisamos conhecer, nós precisamos estudar, nós precisamos pensar a respeito disto ou daquilo que nós buscamos trazer para a nossa vida. E esse capítulo 24, ou melhor dizendo, perdoe-me, este capítulo 21 do Evangelho, ele também nos leva a uma reflexão. Quando Jesus trouxe essa mensagem, ele trouxe para o povo daquela época e essa mensagem se estendeu até hoje. Mas, naquela época, ainda não havia o conhecimento que nós temos hoje da doutrina espírita. Isso para nós que militamos na doutrina. Então não havia essa busca, de conhecimento voltados para os livros da doutrina, porque não existia ainda. Logo nós vamos perceber que Jesus conversava com todas as pessoas, independente delas terem esta ou aquela religião. Fica claro para nós que esta orientação ela está para todos, não para um grupo específico,
Claro que quando chega para nós, na doutrina espírita, nós vamos buscando nos aprimorar e para cada religião que essa mensagem chega, ela tem uma conotação de acordo com aquilo que se estuda, com a linha de entendimento que cada religião busca. Para nós, espírita, nos convida ao estudo, nos convida à pesquisa, para que nós não nos deixemos levar por qualquer conversa, seja ela do mundo material ou do mundo espiritual. Mas há também a necessidade de que essa mensagem ela seja geral, para que nós venhamos trazê-la para o nosso dia a dia, não unicamente no âmbito do templo espírita. Porque hoje nós estamos precisando dessa orientação mais aberta para nós nos posicionarmos na caminhada sobre a Terra. Até mesmo porque estamos vivendo um momento delicado, né, um momento de pandemia, onde as informações do Evangelho elas devem chegar para nós de uma maneira clara e que ela tenha um efeito muito bom no nosso cotidiano. Então, quando nós lemos esse item, se conhece a árvore, né, pelo fruto, o item 1, 2 e 3, nós vamos perceber a conversa de Jesus quando ele diz, né, que não se colhe uvas de espinheiros, que uma árvore boa jamais dará um fruto ruim, como uma árvore má jamais dará também um fruto bom. Ora, aqui nós paramos e dizemos, esta árvore que ele se refere somos nós, né? Estamos ainda presos a um planeta de provas e expiações, com a proposta de transformar esse planeta num planeta de regeneração, mas fato é que aqui reencarnados nós temos espíritos de todas as formas, com índoles diferentes. Temos pessoas boas, temos pessoas não tão boas, temos pessoas que atuam ora no bem, ora, né, no mal, através das suas atitudes desordenadas, não muito coordenadas. Então nós vamos observando que aqui na Terra nós encontramos com pessoas de todas as índoles. E é aí que essa lição chama a atenção, que a gente tem que observar. E ele diz que o homem bom, ele tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e que o homem mau, ele tira coisas más do mau tesouro do seu coração. Mostrando o que ele diz a seguir, que a boca fala do que está cheio o coração. Nessa mesma lição ele traz para nós essa informação. Então nós precisamos parar e nos perguntarmos que tipo de árvores nós somos, porque este capítulo ele trata dos falsos profetas. Ora, qualquer um de nós pode se tornar um falso profeta. Não é preciso ter uma missão brilhante, até mesmo porque na antiguidade essa questão, né, de levar a orientação, de levar a palavra, estava ligada aos profetas. Então nós precisamos trazer a lição para a atualidade e percebermos que nós também, de alguma sorte, somos profetas. E precisamos interrogar as nossas consciências que tipo de profecia nós estamos trazendo para o mundo, para aqueles que convivem conosco. Porque todos nós, de alguma sorte, somos influenciadores. O nosso verbo, a nossa atitude, ela se reflete em muitas pessoas. Por isso que tem uma frase ligada ao Evangelho que diz que nós precisamos ter cuidado com as nossas atitudes, porque ela pode ser o único Evangelho que alguém leia.
E quando nós abraçamos uma religião, uma doutrina, essa responsabilidade cresce, porque nós somos observados. O que Paulo já dizia, né? Somos observados por uma nuvem de testemunhas, muitas vezes encarnadas e muito mais pelos desencarnados. Por isso que nós precisamos observar as orientações do Evangelho e buscar estar sempre o quê? Pesquisando, estudando, buscando aonde está a verdade, aonde está o equilíbrio, para que nós não nos tornemos criaturas fanatizadas, para que não nos deixemos enganar por aqueles que o Evangelho diz que chega para nós, não é, com pele de cordeiro, mas que na verdade ali se esconde toda uma situação de engano e muitas vezes nós nos deixamos arrastar. Se nós olharmos para o nosso mundo a nível da história das religiões, dos acontecimentos até os dias de hoje, nós vamos encontrar muitas situações que não nos cabe trazer aqui para a nossa conversa, porque o nosso papel deve ser sempre de misericórdia, de caridade, com todos aqueles que se equivocam, com todos aqueles que têm uma oportunidade de levar à luz, de esclarecer, de ser um instrumento da boa vontade de Deus, e assim não procede. Para esses, a indulgência, a piedade, a compaixão, porque sempre digo, nenhum de nós reencarna para falir, nenhum de nós reencarna para errar. Todo projeto reencarnatório é para que nós nos saiamos bem, para que nós realmente façamos aquilo que nós acordamos no plano espiritual. E quando há uma falha dessa, a espiritualidade se entristece, o próprio anjo guardião também. E nós não precisamos usar do verbo nos comentários desairosos, porque esses comentários irão prejudicar mais a criatura que já tem a sua carga, já tem o seu equívoco. E nós também não vamos nos prejudicar, porque à medida em que criticamos, nós vamos nos banhando dessa energia contrária à caridade. Mas, olhando para a história, a nossa consciência acende, não é? As situações, os casos e tudo que acontece na vida, tudo que chega ao nosso conhecimento, nós devemos entender que chega para nos alertar, que chega para um aprendizado, que chega para que nós tiremos lição de tudo isso. E muitas vezes não é uma só. Às vezes nós precisamos tirar lições desses acontecimentos que vão formando o nosso livro de experiência na vida. Por isso, nós não podemos sempre, não é? Como dizer assim, não podemos estar sempre dizendo amém para tudo que nós escutamos, que nós vemos. Nós precisamos encontrar a lógica, a razão. Por isso que a espiritualidade sempre diz, passai tudo pelo crivo da razão. Porque passando pelo crivo da razão, nós vamos equilibrar as coisas. E a gente ouve muito dizer, né, que nós temos uma dificuldade muito grande em estudar. E Kardec ele teve esse cuidado, né, de trazer a doutrina espírita para nós, de ser esse codificador, né, mas trazer a doutrina espírita na base das perguntas e respostas, justamente suscitando de nós o raciocínio, o pensamento ativo, para que nós não nos deixemos enganar por qualquer meia dúzia de palavras, seja quem for, não importa. É aquilo que Kardec diz, rejeite 99 verdades para não aceitar uma mentira. Então não importa quem seja que está trazendo esta ou aquela realidade. Se ali há uma falha, algo que a gente não concorda, que a gente
analisou sobre as bases bem estruturadas da codificação do Evangelho do Cristo, e dentro dessa análise nós não encontramos uma harmonia de pensamento, que nós obedeçamos o conselho de Allan Kardec quando ele diz para nós, na dúvida, abstente. Que nós não sigamos adiante, para que nós não sejamos instrumentos de sofrimento. Porque quando nós seguimos o equívoco, com certeza nós vamos sofrer e vamos fazer também outras tantas pessoas sofrerem junto conosco. Por isso que se pede, o Evangelho pede de nós uma fé raciocinada. E diz para nós o quê? Não admitas a fé sem controle, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que amai. Segui os conselhos da espiritualidade, mas sabei por que o seguis. Então nós precisamos, essa condição de entendimento que faz sólidos os nossos passos. É esse raciocínio, né, consciente, claro, que vai nos libertando dos enganos, porque nós precisamos entender as coisas que nos chegam, porque é dentro do entendimento que a aceitação ela se faz estruturada, assentada e nos dá a certeza de podermos dizer sim, podemos dizer não, confiantes. E é o que esse capítulo fala conosco. Ele diz, olha, se disserem para vocês que o Cristo está ali, não vá. Porque os tempos são chegados onde se levantarão muitos falsos profetas. E esses falsos profetas, meus irmãos, prestemos atenção, não são só aqueles que chegam trazendo a palavra clara do Evangelho, porque nos dias de hoje nós aprendemos com os ensinamentos do Cristo e da própria doutrina, que às vezes o Cristo ele vem para nós na nossa vida diária. Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é positivo, tudo aquilo que nos leva ao engrandecimento, à positividade, o Cristo está presente. Porque os ensinamentos do Cristo é progresso, é avanço, é melhoria, é libertação, é a renovação dos nossos pensamentos, da nossa forma de viver. Então, muitas vezes, esses falsos cristos se apresentam para nós, sabe aquela coisa que os antigos diziam para a gente, né? Olha, meus filhos, nem tudo que brilha é ouro. E que a gente precisa observar mesmo, né, a pureza daquilo que está sendo apresentado para nós, a seriedade daquilo que nos é trazido, porque muitas vezes essa palavra enganadora chega para nós através de conversas belas, de conversas bonitas, aonde há só o verniz da educação e porque muitas vezes aquele que está chegando para nos convencer de algo, muitas vezes ele tem o dom da oratória. E com esse dom da oratória pode nos envolver e nós nos deixarmos levar pelas palavras bonitas. Quantas vezes nós vamos dizendo amém porque o outro fala bonito e às vezes a gente nem sabe o significado daquelas palavras, mas porque a pessoa tem um renome, tem um título, tem uma forma de se apresentar, nós vamos dizendo sim. E nós estamos vendo no mundo o engano. Amai a Deus, mas sabei por que amai. Segui nossos conselhos, mas sabei por que se segue esses conselhos. E na vida tem que ser assim. Esses falsos profetas, nos dias de hoje, estão em todos os lugares para nos conduzir ao abismo dos desenganos, dos sofrimentos. Quantas vezes
nós nos deixamos levar por uma conversa convincente e os golpes acontecem. Quem vem nos trazer uma proposta de nos vender uma coisa que não existe, esse está sendo um falso profeta. Ele está usando, né, aquela passagem do Evangelho, e aí eu volto a dizer, esse trecho do Evangelho, essa primeira abertura deste capítulo, conversa com todas as criaturas para que esteja atenta a tudo que vem dos homens, ou seja, da humanidade, e ele frisa quando diz: o bom homem tira o que é bom do bom tesouro do seu coração, e o mau homem, ele tira o que é mau, né, do mau tesouro do seu coração. Aqui ele não está especificando que são as coisas espirituais. Aqui ele está dizendo que, de uma maneira geral, o homem que não se ajustou, o homem que não melhorou, ele vai usar aquilo que lhe vai na alma e ele vai tentar engabelar os seus semelhantes. Ele vai tentar envolver, enganar. E nós temos histórias desses enganos que chegam até nós através da mídia, de pessoas que se deixaram levar, não só comprando coisas, mas também no próprio envolvimento emocional, também no tocante à religião. E aí nós vamos vendo que é um campo aberto, que nós precisamos estar atentos, sim, a tudo que nos chega, a toda a proposta, para que nós analisemos, porque o próprio Mestre disse para nós que muitos de nós somos o quê? Sepulcros caiados, brancos por fora, mas por dentro cheios de podridão, ou seja, vivemos da aparência. Não é assim? Aparência. Em outro trecho, ele nos acorda quando ele diz: esse povo me honra com os lábios, mas não me tem no coração. Então, a palavra está aí. Nós vamos falando uma coisa e fazendo outra. Essa abertura do capítulo 21 nos sacode e diz: presta atenção, estude, porque o estudo é o escudo de defesa daquele que caminha na terra, seja na área em que for. Nós precisamos estudar. A doutrina espírita nos convida para isso, para que neste capítulo, tudo que ele engloba, nós vamos encontrar solidez também lá no Livro dos Médiuns, quando nos fala da identidade dos espíritos, quando fala da percepção que nós precisamos ter ao lidarmos uns com os outros. Nós precisamos estar atentos também aos pensamentos que nos chegam, que muitas vezes são nossos e outras tantas vezes não são, e nos induz a caminhos equivocados, e nós vamos pré-julgando, e nós vamos tendo certeza disso, certeza daquilo, e no fundo, aquilo não é real. Foi algo sugestionado. E sugestionado muitas vezes por encarnados, que chegam como conselheiros e nos dão a orientação, e nós confiamos no outro, nós temos a credibilidade no outro, e a força daquele conselho pode nos arrasar, porque nós podemos tomar atitude equivocada. Observemos que, a princípio, na abertura do capítulo, ele não fala dos espíritos desencarnados, ele fala dos encarnados, para nas páginas seguintes, sim, ele se aprofundar nos falsos profetas da erraticidade. Mas, por ora, ele fala dos encarnados, ele fala dos profetas a nível do nosso mundo, do que nós vamos levando uns aos outros, vai nos preparando primeiro com quem nós estamos vendo, com o nosso relacionamento, para depois adentrar o mundo espiritual. E hoje nos cabe falar deste cuidado nosso, de uns para com os outros, daquilo que nós vamos pronunciando e daquilo que nós vamos seguindo também.
E quando ele diz, olha, se disserem que o Cristo está ali, não vá, porque haverá muita iniquidades, muita violência, e por conta dessa violência, a caridade de muitos se esfriará. Nós estamos vendo isso? Nós estamos vendo hoje uma violência crescente, não só no sentido da violência em si, mas dessa violência velada, onde as pessoas não estão sendo respeitadas, onde os direitos das pessoas estão sendo lesados, onde nós não estamos vendo respeito, seja na saúde, seja na educação, no âmbito da sociedade em geral. Nós estamos vendo muitos equívocos dessa violência velada, silenciosa, que destrói o outro. Estamos vendo também uma certa frieza, muitas vezes, por parte das criaturas. Sim, não por parte de todas, mas por parte, né, de outras tantas, porque temos visto também aqueles que estão buscando manter viva a chama do bem, a chama da caridade, são esses que estão buscando tirar do seu coração, do seu tesouro, as boas coisas para serem apresentadas, mas observemos que estamos numa luta muito grande. Há uma indiferença, muitas vezes, pelo que nós estamos vivenciando aí, por esse número crescente cada vez mais de desencarnes. E nós estamos vendo, de um lado, as pessoas querendo usufruírem, viverem, né, e tocar a vida sem respeitar o bem maior, que é o do existir, porque nós precisamos deste corpo para transitarmos, para resgatarmos, para construirmos uma vida melhor. Então nós estamos vendo muitas coisas acontecendo que foram escritas há quanto tempo no Evangelho? Há muito tempo atrás, essa realidade está se apresentando, mas também o Evangelho vem nesse capítulo dizendo, né, que árvore nós somos. Nós que seguimos o Cristo, somos uma boa árvore, nos mantenhamos assim. Que nós não nos deixemos arrastar pelo esfriamento da caridade de muitos. Que nós não nos deixemos abater pelo que aí está. E quando ele disse, se disser que o Cristo está ali, não vá, porque se levantará falsos cristos e falsos profetas, que pode ser entre nós também, porque o fato de sermos espíritas não significa que somos perfeitos. Nós também erramos, não são só as outras religiões que se equivocam, porque nós lidamos com pessoas com índoles, volto a dizer, diferentes, com gostos, com vontades, com caprichos, com orgulho, com vaidade, e é essa luta que cada um deve envidar sobre si mesmo para vencer seus maus pendores. Então esse Cristo que ele disse, se disser está ali, não vá, é porque, meus irmãos, não há um tempo melhor para que nós possamos encontrar o Cristo que não seja o nosso próprio templo. Em nós, o Cristo está. Em nós, o Cristo deve estar. Em nós, nós devemos dar vida a Ele, para que nesses dias conturbados nós possamos ser, sim, bons profetas, que nós possamos ser uma árvore boa, que o nosso fruto ele seja suculento, ele seja doce, ele seja aprazível aos olhos, mas também que sejamos úteis, frutas úteis. É essa a proposta do Evangelho, que a nossa fala ela seja boa, ela seja santa, ela seja forte, ela possa reerguer, ela possa reajustar os caráteres, ela possa levantar aqueles que sofrem, mas que essa palavra tão forte que saia de nós, porque nós sabemos a quem servimos, ela se alie também aos nossos exemplos. Que nós unamos os dois, palavras e atos, para que nós sejamos uma árvore frutífera,
que possamos dar frutos sazonado, que ao sermos observados pelo mundo espiritual, nós não envergonhemos o nosso anjo guardião, que ao sermos observados pelos encarnados, nós possamos dar mostra de que realmente estamos a caminho, nos esforçando e bastante, porque o mundo aí está, com diversas propostas, mas nós precisamos abraçar aquela que venha nos engrandecer, aquela que venha fazer com que nós cresçamos em entendimento e em sabedoria. Por isso, hoje o terreno, ele é delicado, Nós precisamos trabalhar para que o Evangelho do Cristo, ele se mantenha puro, ele se mantenha inalterado. Sim, porque do jeito que o Evangelho nos fala, haverá falsos cristos e falsos profetas, aonde a caridade de muitos se esfriará, justamente porque muitos de nós não estamos honrando, porque o próprio Evangelho diz: se me honras, segues os meus mandamentos. Jamais podemos utilizar a palavra do Mestre ou a nossa conduta na vida para enganarmos os outros, para lesarmos as consciências, para fazermos diferente daquilo que nós propomos antes de nós reencarnarmos. Portanto, meus irmãos, tenhamos cuidado com o que nós falamos, tenhamos cuidado com o que nós pensamos, tenhamos cuidado com a nossa forma de agir e perguntemos sim a cada dia a nós mesmos: que árvore nós estamos sendo? Que tipo de fruto nós estamos ofertando aos nossos semelhantes? Estamos, enquanto trabalhadores do Cristo, sendo o exemplo? Estamos buscando fazer a nossa parte? Deus espera por nós. A boa espiritualidade espera por nós. O Cristo espera reviver na terra através das nossas palavras, através das nossas atitudes. Que nós possamos estender, meus irmãos, os nossos olhos para adiante e possamos ser bons profetas, que possamos fazer, de fato, a felicidade daqueles que estão próximos de nós, que estejamos a cada dia, aptos a servir. Que aqueles que creem em nós jamais tenham motivos para descrer. Que a cada amanhecer nós possamos fazer uma revista sobre nós mesmos, acolhendo aquilo que é bom, ou seja, adubando essa árvore que somos, com coragem, cortando os brotos negativos, tirando as folhas ressecadas, as folhas velhas, para que nós possamos, através desse adubo de esperança, de amor, de alegria, um adubo de responsabilidade e de conscientização, nós possamos nos melhorar a cada dia para sermos de fato representantes legítimos da palavra do Cristo e da doutrina espírita. Que nós busquemos cada vez mais o estudo. Não fujamos daquilo que o Livro dos Espíritos nos traz, o Livro dos Médiuns, Obras Póstumas, a Gênesis, o que é o Espiritismo, o Evangelho do Cristo, que a cada dia nós possamos ler uma parte e nós possamos tirar uma hora, meus irmãos, 5 minutos que seja, para uma reflexão, para pensar em nós, para pensar no que estamos fazendo, do conhecimento que nós estamos obtendo, para pensarmos na morada que nós estamos dando ao Cristo, se nós estamos realmente fazendo brilhar a nossa luz, se nós estamos colocando a candeia lá em cima, para que essa candeia possa iluminar a todos. De alguma sorte, meus irmãos, somos profetas. Temos o poder de levar
a palavra, o aconchego, a luz àqueles que necessitam, seja em torno de nós, nos nossos lares, seja através das redes sociais. Que nós possamos nos comprometer, sim, para que nós não façamos parte desses falsos profetas, mas que cada vez mais nós possamos enfileirar ou nos enfileirarmos, né? Junto com aqueles que trabalham em prol do bem e que sabem a força da palavra do Mestre quando chega para nós e diz: sede o seu falar, sim, sim, não, não. Em todos os âmbitos, em todos os ângulos da nossa existência, seja no campo profissional, seja no campo religioso, seja na família, aonde quer que nós estejamos, que nós realmente sejamos bons profetas, que nós levemos o esclarecimento, que ensinemos as pessoas a pensar, a se libertarem dos enganos, a saírem da fé cega, para que, dentro de uma fé raciocinada, elas possam reconhecer Jesus e que em todos os momentos da nossa vida, nada venha desabonar a nossa conduta, mas que nós possamos ser, sim, aqueles com quem Jesus pode contar para estabelecer o equilíbrio, a verdade e o esclarecimento sobre a face da terra. Pensemos, meus irmãos, na responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros quando reencarnamos e tomamos consciência do ser humano que somos, e mais ainda, quando abraçamos a doutrina espírita como companheira para toda a vida. Então a nós cabe esse olhar de amor, este olhar de transformação, esse olhar de responsabilidade sobre o Evangelho do Cristo. Que Deus nos abençoe. Que Jesus nos guie, aclare cada vez mais os nossos pensamentos. Que nós tenhamos uma fé sólida para que nós não caiamos em nenhuma armadilha, porque o próprio Evangelho já diz, não é? Que só os lobos caem em armadilhas feitas para lobos. Se nós estivermos a nossa conduta plena, num caminho correto, buscando cada vez mais a iluminação, nos esforçando a cada dia para deixarmos para trás aquilo que não nos serve mais, com certeza nós contaremos com a ajuda dos bons, encarnados e desencarnados. Então, que Deus nos ajude a seguir adiante e que tenhamos fé e coragem para os dias que aí estão e que sejamos esta árvore e que possamos cada vez mais dar frutos, mas frutos doces, reconfortantes, apaziguadores, para iluminar as vidas que sofrem, as vidas sedentas de luz e de paz. Que Deus nos abençoe agora e sempre. Que Jesus dê a todos nós uma noite serena e tranquila. Paz em todos os corações.